Quando tudo se levanta contra você, pare e ouça. Isto: Deus está lutando ao seu favor. Há momentos na vida em que tudo parece se levantar contra você. Não é apenas uma dificuldade isolada, é um cerco. Situações que surgem juntas, pensamentos que pressionam, circunstâncias que parecem conspirar para te desgastar. É como se você acordasse um dia e percebesse que algo pesado se instalou no peito, algo que você não consegue explicar para ninguém. Há batalhas que acontecem por dentro sem fazer barulho por fora, e ninguém percebe, mas você sente todas elas. A palavra ensina que não devemos estranhar quando o fogo se acende ao nosso redor. É comum pensarmos que, quando enfrentamos aflições, Deus talvez tenha se afastado ou deixado de olhar para nós. Mas Pedro escreveu que as provações têm um propósito, que elas moldam, transformam e revelam Cristo dentro de nós. Elas não vêm para destruir, mas para amadurecer. Elas não são sinal de abandono, mas de pertencimento. Se você sente que está em guerra, é porque há algo precioso em você que está sendo defendido. E então chegamos ao ponto central. A Bíblia descreve um lugar chamado Dotã. Esse lugar representa um cenário espiritual que todos nós enfrentamos. Dotã significa 2 poços, 2 caminhos internos, 2 respostas possíveis diante da pressão. Eliseu e seu discípulo estavam nesse lugar quando o inimigo cercou a cidade. O discípulo olhou para o exército e viu ameaça. Ele bebeu do primeiro poço, o poço do desespero. O poço onde a mente cria tragédias, onde o medo grita, onde tudo parece maior do que você. Mas Eliseu não bebeu desse poço. Eliseu bebeu do segundo poço, o poço do descanso. O descanso que vem quando se vê além do que os olhos naturais mostram. Ele não negou o que estava acontecendo. Ele apenas viu algo maior. Ele viu cavalos e carros de fogo ao redor deles. Ele viu o Deus que cerca aquilo que o inimigo tenta cercar. A diferença entre quem desmorona e quem permanece não está no tamanho da batalha. Está no poço que a pessoa escolhe beber. Agora, pense em você. Você tem se sentido cercado? As pressões aumentaram. As responsabilidades cresceram. As vozes internas ficaram mais altas. E talvez, sem perceber, você começou a beber do poço errado. O poço do medo, da ansiedade, da sensação de abandono. Mas esse vídeo é uma convocação para você levantar os olhos e escolher o outro poço. O poço onde Deus sustenta, protege, cerca e fortalece. Porque o que você enfrenta não é prova de fraqueza, é prova de propósito. E agora, vamos ver onde começa a virada do seu coração. O cerco não é o fim, é o início da revelação. Quando algo se levanta contra você, a primeira impressão que surge é que a história chegou no limite. A mente conclui rapidamente que o cerco é o sinal de que acabou. Nada mais pode ser feito. Não há saída. Não há direção. Não há apoio. É exatamente isso que o discípulo de Eliseu sentiu quando abriu a porta e viu a cidade cercada. Ele não viu apenas soldados. Ele viu o fim. Ele viu a imaginação projetar ruína. Ele viu o pior cenário possível. Ele viu o medo ocupar o lugar da fé. O desespero chegou antes da compreensão. Ele acreditou que era o fim porque ele não via o que Eliseu via. Essa é a grande verdade do cerco. Ele não revela somente o ataque. Ele revela o que estamos enxergando por dentro. O cerco nunca diz quem Deus é. O cerco revela o que acreditamos quando estamos sob pressão. A batalha real não está fora. Ela começa silenciosamente no coração. A pergunta mais profunda não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta verdadeira é: o que eu estou enxergando enquanto isso acontece? Porque o discípulo de Eliseu e Eliseu estavam no mesmo lugar, na mesma cidade, cercados pelo mesmo exército, no mesmo momento, enfrentando o mesmo perigo. Mas um se desesperou, e o outro descansou. Um viu a derrota, o outro viu a glória de Deus ao redor. A diferença não estava no cenário, estava na visão. O cerco é o mesmo, mas o poço do qual cada um bebe é diferente.
É aqui que você precisa perceber algo sobre sua história. O que está se levantando contra você não veio para decretar o seu fim. Veio para revelar o que está dentro de você. Não é sobre o tamanho da pressão. É sobre a profundidade da fé. E fé não é emoção. Fé é visão. Fé é enxergar aquilo que ainda não se manifestou. Fé é reconhecer que o invisível é mais verdadeiro do que o visível. E por que Deus permite que o cerco venha? Porque há algo que só é revelado sob pressão. Há uma força que só aparece quando tudo aperta. Há uma maturidade espiritual que só nasce quando a alma é empurrada contra o silêncio de Deus. Há uma visão que só se abre quando todas as outras portas se fecham. Você não está cercado para ser destruído. Você está cercado para enxergar o que antes você ignorava. O discípulo só viu os carros e cavalos de fogo quando Eliseu orou para que Deus abrisse seus olhos. Isso significa que o livramento não chegou naquele momento. O livramento sempre esteve lá. O que mudou foi a visão. O que mudou foi a consciência. O que mudou foi o foco. Você não precisa pedir que Deus venha. Ele já veio. Você não precisa pedir que Deus lute. Ele já está lutando. Você não precisa pedir que Deus se manifeste. Ele já está presente. O que você precisa é que seus olhos sejam abertos. Porque há batalhas que não se vencem com força. Há batalhas que não se vencem com estratégia. Há batalhas que só são vencidas quando a visão muda. Quando você percebe que o cerco não é o fim. O cerco é o lugar onde Deus está prestes a revelar que Ele sempre esteve cercando aquilo que tentava te destruir. O problema nunca foi o que te cerca. O problema é quando você acredita que está sozinho. E você não está. O próximo passo é essencial. Se você não compreender o que vem a seguir, o coração volta ao primeiro poço, o do desespero. Mas se compreender, algo muda profundamente dentro de você. Agora, você vai entender como mudar a visão e ativar o descanso mesmo em meio à guerra. Quando o discípulo de Eliseu olhou para o exército inimigo, a primeira coisa que tomou conta do coração dele foi o medo. Ele viu homens armados, viu perigo, viu a proximidade da derrota. O desespero surgiu, porque a visão dele estava limitada ao que os olhos naturais conseguiam perceber. Ele interpretou a situação sem considerar a dimensão espiritual que operava ao redor. O problema não era o exército inimigo. O problema era a forma como ele estava enxergando o exército inimigo. Ele estava vendo a cena incompleta. Esse é o ponto onde muitos se perdem. Quando algo nos pressiona, olhamos apenas para o visível. A conta que não fecha. A porta que não abriu. A pessoa que decepcionou. A saúde que fragilizou. A palavra dura que feriu. O silêncio de Deus que parece prolongado demais. O coração tenta interpretar tudo com base no que está diante dos olhos. E esse é o território onde o desespero cresce. Não porque a situação é invencível, mas porque ela é considerada sem o olhar de Deus. A mudança de visão não acontece quando a situação muda. A mudança de visão acontece quando a sua percepção muda. Eliseu não pediu que Deus removesse o exército inimigo. Ele não pediu força para lutar. Ele não pediu sabedoria para negociar. Ele fez apenas uma oração. Senhor, abra os olhos do meu servo para que ele veja. Essa oração revela algo essencial sobre a vida espiritual. A guerra não está apenas do lado de fora. Ela acontece na forma como interpretamos o que está acontecendo. A visão espiritual não é um poder místico. É um lugar de entendimento onde o coração se alinha com a realidade de Deus, não com a aparência das circunstâncias. Quando os olhos do discípulo se abriram, ele percebeu que não estava cercado pelo inimigo. O inimigo é que estava cercado pelo exército de Deus. A situação não mudou. A visão é que mudou. Mudar a visão não é negar a dor. Não é fingir que nada está acontecendo. Não é fechar os olhos para a realidade. É reconhecer que existe mais acontecendo do que aquilo que os sentidos conseguem captar. Não se trata de acreditar em algo improvável. Trata-se de confiar naquilo que Deus já afirmou. Quando Ele diz que jamais te deixará,
Isso significa que Ele não te abandona no vale, nem no fogo, nem no cerco. Mas para perceber isso, é preciso beber do poço certo. Quem bebe do poço do desespero, enxerga ameaça, ameaça e mais ameaça. Quem bebe do poço do descanso, enxerga presença, socorro e livramento. A diferença entre os dois poços está no lugar onde o coração escolhe repousar. É possível estar na guerra e ainda assim ter paz. Não porque a guerra é leve, mas porque Deus é maior do que a guerra. A paz não vem da ausência de ataques. A paz vem da certeza da presença de Deus dentro deles. Quando a visão muda, a alma descansa. E quando a alma descansa, a pressão perde o poder de controlar as emoções. A batalha deixa de ser um desespero constante e se torna um terreno onde Deus revela quem Ele é. O cerco deixa de ser uma ameaça e passa a ser um cenário de revelação. Deus não está apenas lutando ao seu favor. Ele está moldando algo dentro de você enquanto luta. Não é apenas o inimigo que Ele quer derrotar. Ele quer revelar a sua força espiritual. Ele quer mostrar que existe algo em você que o inimigo nunca conseguiu tocar. O próximo passo é aprender a permanecer nesse descanso, porque a visão pode até ter mudado, mas o coração precisa aprender a habitar nesse novo lugar. Agora, você vai entender como o descanso espiritual se torna uma arma poderosa em meio às perseguições e por que o inimigo teme tanto quando você descansa. Descansar em Deus não é ficar passivo, acomodado ou indiferente ao que está acontecendo. Descansar é uma posição espiritual. É colocar o coração debaixo da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece fora de ordem. O descanso não acontece porque a luta acabou. Ele acontece porque a confiança amadureceu. Eliseu não descansava porque não havia uma ameaça. Ele descansava porque sabia quem estava com ele no meio da ameaça. Quando o discípulo viu o exército inimigo, ele se desesperou. Quando Eliseu viu o mesmo exército, ele permaneceu tranquilo. O mesmo cenário, a mesma pressão, a mesma ameaça, mas duas respostas completamente diferentes. Uma alimentada pelo medo, a outra sustentada pela fé. Isso nos ensina que o descanso não vem de fora para dentro. Ele nasce de dentro para fora. Quando o coração é sustentado pela presença de Deus, o caos perde o poder de comandar as emoções. O inimigo sabe que um filho de Deus descansado é perigoso, porque aquele que descansa não reage por impulso. Ele não se desespera. Ele não se rende à voz da ansiedade. Ele não age pela pressa, pela emoção ou pelo medo. Ele age guiado pelo Espírito. O descanso torna a alma silenciosa, o suficiente para ouvir Deus com clareza. E quem ouve Deus não se torna presa fácil daquilo que se levanta contra ele. É por isso que muitas vezes a batalha espiritual vem primeiro na mente. Se o inimigo conseguir roubar o descanso, ele rouba a visão. Se ele rouba a visão, ele domina o coração. Se ele domina o coração, então o desespero assume o comando. E onde há desespero, não há espaço para fé. Por isso o inimigo trabalha tanto para agitar, pressionar e cansar você. Ele sabe que, se conseguir cansar o seu coração, ele consegue paralisar o propósito que Deus está construindo em você. O descanso não é ausência de movimento. O descanso é a capacidade de se mover sem perder a estabilidade interior. Eliseu não ficou passivo diante da tropa inimiga. Ele não ignorou o perigo. Ele não negou a realidade. Mas ele também não se movia pela ameaça. Ele se movia guiado pelo Espírito. Por isso, quando chegou o momento certo, ele orou e pediu que Deus cegasse os inimigos. Ele agiu. Mas agiu debaixo de paz. Ele fez o que tinha que fazer, mas fez com a mente equilibrada e o coração firme. Ele não se precipitou. Ele não se desgastou. Ele não se perdeu. Ele venceu porque descansou. Descansar é saber que você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa revidar. Não precisa explicar. Não precisa se defender. Não precisa mostrar força. Deus é a sua defesa.
Deus é a sua resposta. Deus é o seu escudo. Quando o coração descansa, o peso cai. A mente respira, o espírito se fortalece e o inimigo perde o terreno que tentou conquistar. Talvez você tenha passado tempo demais reagindo a tudo que se levantou contra você, tentando resolver, explicar, se justificar, controlar, prever ou se antecipar. Mas agora é o momento de parar. Não para desistir, não para fugir, mas para descansar. Porque o descanso é onde a força volta. O descanso é onde a visão clareia. O descanso é onde a guerra muda de rumo. Eliseu sabia que o descanso não é resultado da ausência do inimigo. O descanso é fruto da consciência da presença de Deus. Quando Deus se torna mais real para você do que aquilo que te ameaça, o medo perde o poder. Mas há algo ainda mais profundo. Descansar é também reconhecer que existe um cuidado invisível operando ao seu redor. Há proteção acontecendo mesmo quando você não sente. Há livramento se movendo mesmo quando você não percebe. Há exércitos espirituais cercando aquilo que tentou te cercar. Você não está à mercê dos ataques. Você está guardado pelo propósito. Agora que você entende o poder do descanso, precisa aprender a identificar quando o coração está tentando voltar ao primeiro poço, o poço do desespero. Porque isso pode acontecer silenciosamente. Você precisa discernir quando o desespero está tentando voltar e como reposicionar seu coração antes que a batalha te desgaste. Quando o poço do desespero tenta te chamar de volta. Mesmo depois de enxergar que Deus está presente, mesmo depois de experimentar o descanso, existe um movimento silencioso no coração que tenta puxar você de volta para o poço do desespero. Esse retorno não acontece de uma vez. Ele começa de forma sutil. Ele se aproxima devagar. Ele fala baixo. Ele se apresenta como preocupação normal, como cuidado justificável, como raciocínio realista. Mas quando você percebe, a mente já está agitada, o peito já está apertado e a alma já está de volta àquele lugar onde tudo parece grande demais para suportar. O discípulo de Eliseu tinha visto o exército inimigo. Sua reação inicial foi medo absoluto. Porém, mesmo depois que seus olhos foram abertos e ele viu os carros e cavalos de fogo ao redor, a tendência natural dele ainda seria oscilar. Porque o coração humano aprende lentamente a permanecer na verdade. A visão é transformada em um instante. Mas a alma precisa de treinamento para habitar na fé. E é nesse intervalo que o desespero tenta voltar. Esse retorno acontece quando você volta a olhar mais para a ameaça do que para a promessa. Quando você volta a meditar no problema, ao invés de meditar na presença de Deus. Quando sua mente começa a repassar as possibilidades negativas, criando cenários imaginários piores do que os reais. O desespero é construído pela imaginação sem Deus, e a paz é construída pela imaginação submetida a Deus. O inimigo não precisa te derrubar. Ele só precisa te cansar. Ele não precisa te destruir. Ele só precisa te desestabilizar. Porque um coração cansado é mais vulnerável do que um coração ferido. O cansaço espiritual faz o poço do desespero parecer mais acessível, mais fácil, mais familiar. O coração diz: eu já sei sofrer, eu já sei me desesperar, isso pelo menos eu conheço. O desespero é um lugar conhecido, mas conhecido não significa seguro. É aqui que muitos se perdem. Não porque a batalha é forte, mas porque o coração não foi treinado para repousar. O descanso precisa se tornar um hábito espiritual, não um momento isolado. Eliseu não descansou apenas naquele dia em Dotã. Ele vivia em descanso porque vivia cheio do Espírito. Ele não precisava se esforçar para confiar. Ele confiava porque estava cheio da presença. Descanso não é técnica. Descanso é habitar em Deus. Agora, como identificar que o desespero está tentando voltar? Quando você começa a pensar rápido demais,
falar rápido demais, respirar curto, tentar controlar resultados, esperar o pior antes que qualquer coisa aconteça. Isso não é personalidade. Isso é o poço errado chamando você de volta. Nesse momento, antes que a angústia se torne tempestade, você precisa parar. Não para fugir da luta, mas para recuperar o centro. O que você sente pode ser real, mas não é absoluto. A emoção é real, mas não é quem você é. A ameaça é real, mas ela não define o seu futuro. O que define o seu futuro é quem está lutando ao seu favor. É aqui que algo precisa ser decidido dentro de você. Eu não volto para o poço do desespero. Eu não retorno aquilo que me drenou. Eu não entrego minha mente ao medo de novo. Eu posso sentir o peso, mas eu escolho o descanso. Eu posso enxergar o ataque, mas eu escolho a fé. Eu posso ouvir o ruído da guerra, mas eu escolho a voz de Deus. Preste atenção. O inimigo teme quem descansa. Ele intensifica a guerra quando percebe que você está prestes a amadurecer espiritualmente. Quando tudo começa a se levantar contra você ao mesmo tempo, quando problemas se multiplicam sem aviso, quando a vida parece empurrar você para um canto, a primeira reação do coração é pensar que está tudo desmoronando. Mas, na verdade, o que está acontecendo é exatamente o contrário. O inimigo só intensifica a guerra quando ele percebe que algo está prestes a ser revelado. Quando o cerco aperta, não é sinal de fraqueza. É sinal de que Deus está prestes a manifestar algo em sua vida. E é por isso que você precisa parar e ouvir antes de reagir. Quando tudo se levanta contra você, Deus já começou a lutar ao seu favor. O rei da Síria enviou um exército inteiro para capturar um só homem, Eliseu. Isso revela uma verdade espiritual profunda. O inimigo não move forças grandes contra pessoas vazias. Ele só levanta guerra contra quem está em posição de propósito. Ele só cerca aquilo que tem valor. Ele só pressiona aquilo que carrega destino. Se tudo tem se levantado contra você, é porque algo está sendo construído dentro de você. O ataque é o sinal. Não do fim, mas do propósito. E quando você está prestes a entrar em uma nova fase espiritual, o inimigo tenta impedir. Ele sabe que se você permanecer firme agora, você verá aquilo que ele teme. Você vai ver Deus lutar. Por isso, a batalha aumenta. Por isso a pressão cresce. Por isso o cansaço chega. Por isso pensamentos de desistência aparecem. Ele quer que você volte ao poço do desespero. Porque ele sabe que se você descansar em Deus, ele perde. Mas preste atenção. O inimigo pode cercar, mas ele não pode tocar no que Deus protege. Ele pode tentar intimidar, mas ele não pode impedir o livramento. Ele pode querer silenciar sua fé, mas ele não pode apagar aquilo que Deus acendeu. Eliseu não foi preservado porque era forte. Ele foi preservado porque estava alinhado com Deus. Quando você está alinhado, o inimigo pode até se organizar contra você, mas ele não pode vencer. Porque a vitória não nasce no campo da força. Ela nasce no campo da visão. Quando tudo se levanta contra você, esse é o momento de parar e ouvir. Não é o momento de correr, se explicar, se defender, se desgastar tentando resolver tudo sozinho. É o momento de reconhecer. Deus já está lutando ao meu favor. O cerco não significa que você está sozinho. Significa que Deus está no território. É no cerco que a glória se revela. Eliseu só orou depois que viu. E ele só viu porque descansou. E ele descansou porque sabia que Deus já estava lá. O inimigo quer te cansar para você perder a claridade espiritual, porque um coração cansado interpreta a ameaça como abandono. Um coração cansado esquece quem Deus é. Um coração cansado acredita na primeira mentira que o medo pronuncia. Mas agora, você está sendo chamado para fazer o contrário. Pare, respire, ouça, veja. Você não está sendo derrotado. Você está sendo preparado para enxergar o sobrenatural ao seu redor. O mundo espiritual não se move quando você grita. Ele se move quando você crê. E crer não é sentir, é permanecer.
mesmo cansado, mesmo sem respostas, mesmo em silêncio. Porque a fé não é alimentada pelo que você vê, ela é sustentada por quem está com você. E Deus está lutando ao seu favor agora. Entenda como a oração não apenas te fortalece, mas muda o ambiente ao seu redor, abre visão, desloca forças e desfaz estratégias do inimigo. A oração, que abre os olhos e move o ambiente espiritual. Quando tudo se levanta contra você, a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é bloquear sua capacidade de orar. Ele não teme palavras bonitas, repetições longas ou discursos emocionados. O que ele teme é quando sua oração nasce da consciência de que Deus está presente no meio da guerra. Ele teme quando você ora não para pedir socorro desesperado, mas para alinhar sua visão com o que Deus já está fazendo. Porque é isso que Eliseu fez. Ele não orou para Deus destruir o inimigo. Ele não pediu que o cerco acabasse. Ele não implorou por livramento. Ele orou para que os olhos do discípulo fossem abertos. Porque quando os olhos se abrem, o desespero perde o domínio. A oração verdadeira não é fuga, é posicionamento. É quando você para diante da pressão e diz: eu me recuso a olhar essa situação apenas pelo que ela aparenta. Eu quero ver o que Deus está fazendo aqui. E é nesse momento que algo começa a se mover. Não fora, mas dentro. A pressão externa permanece a mesma. O cerco permanece o mesmo. O inimigo ainda está ali. Mas a sua postura muda. A sua mente se alinha. O seu coração se estabiliza. E quando o coração encontra a estabilidade, o medo perde a função. O inimigo não teme o crente que fala sobre Deus. Ele teme o crente que fala com Deus. Ele teme o crente que fecha a porta, que se ajoelha, que cala a própria alma até ouvir o que o céu está dizendo. Porque a oração não é apenas uma conversa. A oração é um acesso. Quando você ora, você entra no campo onde a guerra já está vencida. Você acessa o lugar onde Deus já definiu o desfecho. A oração abre o entendimento para ver o que sempre esteve lá, mas o desespero escondia. Quando Eliseu orou, não foi o exército de Deus que apareceu. O exército já estava lá. O que apareceu foi a visão. A oração não muda a realidade espiritual. Ela revela a realidade espiritual. Quando você ora, você não cria a intervenção de Deus. Você apenas enxerga a intervenção que já está em movimento. É por isso que o desespero tenta impedir sua oração. Porque o desespero sabe que, se você orar, os olhos abrem. E quando os olhos abrem, você para de reagir ao ataque e começa a caminhar guiado pelo Espírito. É nesse ponto que muitos travam. Você ora esperando sentir algo. E quando não sente, acha que nada está acontecendo. Mas a oração não é medida pela emoção. A oração é medida pela permanência. É continuar orando mesmo sem sentir. É permanecer diante de Deus, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. É insistir na presença mesmo quando o coração não responde. A verdadeira oração não é a que te emociona, é a que te mantém. A oração que muda ambientes não nasce da pressa. Ela nasce da perseverança. A oração que abre visão não nasce da ansiedade, ela nasce da entrega. A oração que sustenta o coração não nasce da tentativa de controlar Deus. Ela nasce da decisão de confiar em Deus. Quando tudo se levanta contra você, esse é o momento de parar e orar, não para pedir que a guerra acabe, mas para pedir que seus olhos se abram. Porque quando os olhos se abrem, a guerra muda de lugar. Ela deixa de ser uma ameaça externa e se torna um campo onde Deus está revelando quem Ele é dentro de você. A oração não é a última alternativa, ela é a estratégia principal. O descanso é a postura. A oração é o movimento. Um coração descansado ora com clareza. E uma oração clara silencia o caos interno. Veja como Deus luta por você de maneiras invisíveis e porque muitas vezes Ele não remove o inimigo imediatamente, mas te fortalece para caminhar acima da ameaça. Quando tudo se levanta contra você,
A expectativa natural é pedir a Deus que elimine imediatamente aquilo que está causando dor, que a situação mude, que a pessoa vá embora, que a porta se abra, que a crise seja interrompida. Mas observe o que aconteceu com Eliseu. Quando ele viu o exército inimigo cercando a cidade, ele não pediu que Deus destruísse os soldados. Ele não pediu que Deus apagasse a ameaça. Ele não clamou pelo fim da guerra. Ele orou para que os olhos do servo fossem abertos. Isso nos revela algo profundo sobre como Deus opera em tempos de pressão. Há momentos em que Ele não remove o ataque. Ele abre a visão. Ele não acaba com o problema. Ele muda a sua posição diante dele. Ele não interrompe a batalha. Ele te coloca acima dela, porque, se Deus removesse o inimigo imediatamente, você celebraria o milagre, mas não conheceria a profundidade da presença. Você agradecerá pelo livramento, mas não aprenderia a confiar. Você veria a vitória, mas não conheceria o Deus que te sustenta dentro da guerra. O inimigo cercou Eliseu não porque Eliseu estava fraco, mas porque ele estava servindo aos propósitos de Deus. Ele estava fazendo aquilo que ameaçava os planos da Síria. Ele estava sendo luz em um território de escuridão. O ataque era confirmação de utilidade. E isso também é verdade para você. Se tudo se levantou contra você, isso significa que há algo no seu posicionamento espiritual que está incomodando o inferno. O ataque veio como tentativa de paralisar o que Deus está construindo em você. Mas Deus não está tentando apenas te proteger da dor. Ele está te treinando para governar sobre ela. O que Deus fez com Eliseu não foi livrá-lo da guerra. Foi colocá-lo acima da guerra. Enquanto o discípulo via o inimigo, Eliseu via o céu em movimento. Enquanto o discípulo tremia, Eliseu permanecia em paz. Enquanto o discípulo via a morte, Eliseu via propósito. O cerco não mudou. O que mudou foi o posicionamento espiritual. É por isso que Deus, às vezes, permite a batalha continuar. Não porque Ele deseja seu sofrimento, mas porque Ele deseja sua maturidade. Há um tipo de força espiritual que não nasce em terrenos fáceis. Há uma autoridade que só se conquista quando se permanece firme, enquanto tudo ao redor tenta te desestabilizar. Você não está apenas enfrentando um ataque. Você está sendo elevado. Você está sendo afinado. Você está sendo armado internamente com uma visão que não poderá ser tomada de você depois disso. Porque uma vez que seus olhos se abrem, você não volta para o poço do desespero. Você reconhece que aquilo que antes parecia gigante, agora é apenas cenário para a glória de Deus se revelar. É aqui que o medo começa a perder força. O inimigo depende da sua visão limitada para te manter paralisado. Quando a visão se amplia, a ameaça perde o tamanho. E perceba algo ainda mais forte. Deus não apenas te sustenta nessa guerra, Ele luta ao seu favor dentro dela. O exército celestial não estava vindo. Ele já estava posicionado. O socorro não estava a caminho. Ele já estava presente. O livramento não estava sendo chamado. Ele já estava estabelecido. Não é Deus que entra no campo quando o ataque começa. Ele já estava lá antes do ataque se formar. Nada disso está acontecendo sem direção. Nada disso está fora do controle. Nada disso tem o poder de impedir o que Deus determinou. Ver o que Deus está fazendo abre os olhos. Permanecer no que Deus revelou fortalece o espírito. E é aqui que muitos vacilam. Eles têm um momento de clareza, um instante de fé, um lampejo de descanso. Mas logo a pressão volta. A mente começa a criar cenários negativos. O cansaço reaparece e o coração tenta retornar ao poço do desespero. Permanecer é o ponto onde a fé deixa de ser conceito e se torna estrutura interior. Eliseu não apenas viu o exército celestial, mas agora chegamos ao ponto mais importante. Como permanecer nessa posição elevada enquanto a guerra continua acontecendo? Como manter a visão aberta quando as emoções tentam fechar os olhos novamente? Como caminhar acima da ameaça sem desmoronar por dentro? Como transformar o descanso em permanência?
e como sustentar essa posição até o propósito se revelar completamente. Quando tudo se levanta contra você, a primeira grande batalha é ver. A segunda é permanecer. Permanecer é aprender a respirar quando a alma quer desesperar. Permanecer é decidir que a visão espiritual é mais verdadeira do que as vozes internas. Permanecer é continuar crendo quando o cenário ainda não mudou. A permanência não é um esforço mental rígido. Ela não nasce de tentar ser forte. Isso seria apenas resistência humana, que cedo ou tarde se desgasta. Permanecer nasce da revelação. A revelação sustenta o coração porque ela não depende das circunstâncias. Eu sei que o que está se levantando não é maior do que aquele que me sustenta. Permanecer não elimina o inimigo imediatamente, mas bloqueia o acesso dele ao seu coração. E quando o inimigo perde acesso ao coração, ele perde influência sobre suas escolhas. E quando ele perde influência sobre suas escolhas, ele perde a guerra. Há uma frase simples que sustenta Eliseu em Dotã: mais são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Ele não disse isso para negar a realidade. Ele permaneceu consciente dessa realidade enquanto o ataque ainda estava à sua volta. Ele não precisou ver o inimigo recuar para descansar. Ele descansou antes da mudança acontecer. Isso é maturidade espiritual. Isso é confiança formada. Eliseu sabia que a guerra não se vence quando o inimigo vai embora. A guerra se vence quando o coração permanece firme, enquanto o inimigo ainda está presente. Permanecer é recusar a negociar com o medo. Quando Eliseu viu os carros de fogo, aquilo se tornou mais real para ele do que a espada inimiga. Quando o invisível se torna mais sólido que o visível, o coração se estabiliza. É por isso que o descanso precisa ser constante, e não eventual. O descanso precisa ser cultivado, alimentado, protegido. Assim como existem pensamentos que puxam você de volta ao poço do desespero, existe uma prática espiritual que mantém você no poço do descanso. Essa prática se resume em 3 movimentos internos: silenciar, render, confiar. Você silencia os pensamentos que tentam narrar derrota. Você rende o controle que tenta prever o futuro. Você confia que Deus está lutando agora, mesmo quando nada parece diferente. Isso não é romantização da dor, é posicionamento espiritual. Quando tudo se levanta contra você, permanecer é continuar dizendo, mesmo com a voz fraca: eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Ele está lutando ao meu favor. Ele disse isso porque conhecia uma realidade maior do que a que estava diante dos olhos. Ele não disse para se convencer. Ele disse porque sabia. Permanecer é viver dessa certeza. Mas ainda há um estágio mais profundo acontecendo em sua história agora. Algo que muitas pessoas nunca percebem quando enfrentam perseguições, pressões e cercos. Deus não está apenas protegendo você. Ele está ensinando você a viver acima do ataque. Algo ainda maior está acontecendo dentro de você. A perseguição, a pressão, o cerco, o silêncio, a espera. Todos esses elementos estão construindo algo que não pode ser aprendido pela via da facilidade. Eles estão formando autoridade espiritual. E autoridade é algo que não se ensina, não se empresta, não se copia e não se simula. Autoridade é construída. E ela é construída exatamente onde dói. Observe Eliseu. Ele não se desespera quando vê o cerco. Ele não corre. Ele não tenta negociar. E viver acima é o que transforma a perseguição em autoridade, dor em maturidade, pressão em revelação. É preciso que você entenda como aquilo que está se levantando contra você hoje é exatamente o que Deus está usando para construir autoridade espiritual dentro de você. E porque após essa guerra, você não será a mesma pessoa. A pressão está construindo autoridade dentro de você. Quando tudo se levanta contra você, não é apenas uma batalha acontecendo ao seu redor. Ele não tenta se explicar. Ele não entra em pânico. Ele permanece. Esse permanecer não nasceu no dia da guerra. Ele foi formado ao longo da caminhada. Eliseu aprendeu a ouvir Deus quando ninguém estava olhando. Ele aprendeu a se calar
quando a alma queria gritar. Ele aprendeu a confiar quando o cenário não fazia sentido. Ele foi treinado pelo Espírito, e agora o Espírito o sustentava. A autoridade espiritual nasce quando você se recusa a reagir como antes. Quando você decide que aquilo que está se levantando contra você não tem poder para definir sua postura. Quando você percebe que a guerra externa não pode decidir a condição do seu coração interno. E aqui está a chave. Perseguição não é atraso, é promoção espiritual. Você não está sendo esmagado, você está sendo construído. Você não está perdendo força, você está ganhando estrutura. Você não está sendo abandonado, você está sendo preparado. Ele não luta por causa de quem você foi ontem. Ele luta por causa de quem você está se tornando hoje. Não é pelo que você perdeu, mas pelo que você vai carregar daqui para frente. Há pessoas que olham para a dor e dizem, eu vou parar. Há outras que olham para a dor e dizem, eu vou aprender. Mas há uma terceira categoria, a que carrega a autoridade. A que olha para a dor e diz, eu vou me tornar. Porque a dor não é o fim. A dor é a transição. O rei da Síria não enviou um exército contra Eliseu por acaso. Ele enviou porque Eliseu estava frustrando planos. Eliseu estava desarmando estratégias. Eliseu estava caminhando na revelação. Ou seja, Eliseu estava incomodando o inferno. Se tudo se levantou contra você, é porque sua vida está incomodando o inferno também. O inimigo sempre levanta perseguição exatamente quando você está prestes a avançar para um novo nível de maturidade, clareza e propósito. E quando a autoridade se forma, algo muda de maneira definitiva. Você não reage mais como antes. Você não sente como antes. Você não enxerga como antes. Você não se dobra como antes. E o inimigo vê isso. E ele recua. Porque a guerra nunca foi sobre o que você perdeu. A guerra sempre foi sobre quem você está se tornando. E agora que você está sendo formado em autoridade, agora que Deus está estruturando você internamente, chegamos ao ponto mais profundo desta jornada. O deserto não é o desmonte. O deserto é o treinamento. O cerco não é derrota. O cerco é revelação. Você não está sendo apenas protegido. Está sendo formado. Você não está sendo apenas sustentado. Está sendo fortalecido. Você não está sendo apenas guardado. Está sendo levantado. A perseguição é o ambiente onde Deus revela quem você realmente é nele. E também é o ambiente onde Deus revela quem Ele realmente é em você. Se até aqui você caminhou comigo, agora chegou o momento mais importante. O momento do livramento. Agora você vai entender como Deus transforma a perseguição em testemunho. Porque Ele não apenas te defende, mas te exalta. E como o fim dessa guerra se torna o início de uma nova estação na sua vida. A manifestação do livramento e a virada da história. Quando tudo se levanta contra você, é fácil acreditar que o inimigo tem vantagem. Isso revela que quando Deus está lutando ao seu favor, o inimigo pode até cercar, mas não pode tocar. Pode ameaçar, mas não pode prevalecer. Pode falar, mas não pode definir sua história. Se essa palavra está alcançando você, permaneça ouvindo. Não pare aqui. O livramento não é Deus afastando o inimigo. É Deus tirando o poder do inimigo sobre você. A situação pode continuar a mesma, mas o efeito dela sobre o seu coração muda. O peso é removido. A acusação se cala. A ansiedade perde força. Mas assim como aconteceu com Eliseu, a situação nunca esteve fora do controle de Deus. O cerco não era sinal de derrota. Era o cenário preparado para o livramento. Eliseu não apenas viu o exército celestial. Ele agiu a partir da visão. Ele orou. E quando orou, Deus cegou os inimigos. Não foi uma cegueira física. Foi uma cegueira de percepção. Eles estavam diante do homem que desejavam capturar e não conseguiam reconhecê-lo. Quando Deus luta ao seu favor, Ele transforma a perseguição em testemunho. Ele transforma ataque em autoridade. Ele transforma dor em maturidade. Ele transforma cerco em cenário de revelação.
Se você está entendendo que Deus está fazendo algo maior do que resolver o problema, respire fundo e receba essa verdade. Você não está apenas saindo dessa batalha. Você está saindo dela diferente, mais forte, mais consciente, mais sensível ao que Deus está construindo dentro de você. O medo cede espaço, não porque tudo se resolveu, mas porque você foi elevado acima da ameaça. Se isso está fazendo sentido, escreva nos comentários. Eu escolho o poço do descanso. Quando Eliseu conduziu os inimigos até Samaria e pediu que fossem alimentados ao invés de feridos, ele mostrou o coração de Deus. Deus não te levanta para você humilhar ninguém. Deus não te exalta para você se vingar. Deus não te fortalece para você revidar. Deus te levanta para que a glória seja dele. O inimigo tentou te desgastar, mas não conseguiu. Tentou te paralisar, mas você permaneceu. Tentou apagar sua fé, mas ela cresceu no silêncio. Se essa mensagem está te sustentando, compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma pressão semelhante. Agora, vamos orar. Não uma oração de desespero, mas uma oração de revelação. Senhor, abre os olhos deste coração. Onde a mente vê ameaça, mostra o teu cuidado. Onde o medo diz que acabou, revela a tua presença. Onde o cansaço pesa, renova as forças. Te pedimos, Senhor, que toda perseguição seja removida agora, que a visão seja ampliada, que a paz se instale agora, que a alma seja estabilizada, que a consciência da tua presença supere todo medo. Tu estás lutando ao nosso favor. Tu és o socorro. Tu és o descanso. Tu és Deus que luta em favor deste filho e desta filha que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou diretamente com você, escreva: Eu sei que Deus está lutando ao meu favor. E se você sabe que alguém precisa ouvir isso, envie este vídeo antes de continuar sua rotina. Não deixe essa palavra morrer dentro de você. Ela precisa ser vivida.